Graça e paz, boa tarde. Estamos em mais um Bússola Teológica, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, feito aí, né, elaborado aí pela PECOM, a nossa agência presbiteriana de evangelização e comunicação. E nós estamos aqui para tratar do tema de hoje, que é porque batizamos os nossos filhos. Lembrando que esse programa ele é denominacional, ou seja, ele é um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Logo, discutiremos aqui aspectos da doutrina presbiteriana. Claro que os nossos colegas, irmãos em Cristo, né, que nos acompanham aí, que são de outras denominações, são muito bem-vindos ao programa para participar conosco, participar dos comentários aí e, e compartilhar, né? O programa se faz aí da audiência, daqueles que participam, daqueles que consomem esse conteúdo e daqueles que compartilham. Então se inscreva se você não é inscrito ainda, compartilhe esse link para o máximo de pessoas possíveis e também curta e comente, que ajuda demais no engajamento. Hoje nós estamos aqui com três cavaleiros da apologética originais e temos um convidado. Então o Tiago, o Marcos estão aqui conosco, sempre participando, e o Lucas, vocês perceberam que sexta passada ele não pôde participar em virtude de compromissos de trabalho. Hoje também não foi possível, e aí sempre que acontecer essa ausência do Lucas, nós vamos convidar alguém para compor a mesa conosco, para não ficar só três cavaleiros, né? Apologéticos são os quatro, então a gente convidou o Gustavo, queria que ele se apresentasse aí rapidamente. Ele também é do nosso presbitério, pastor do presbitério de Pinheiros, e está conosco aqui essa tarde para debater sobre o pedobatismo. Gustavo, se apresente aí sua igreja, seu nome. Ótimo, Fala obrigado. Um pouco de você. Primeiro quero agradecer estar aqui com vocês, é um prazer. Meu nome é Gustavo Monteiro, sou pastor lá na Igreja Presbiteriana Metropolitana de Alphaville. Tô lá já desde o final do ano passado, né? Então sou recém-chegado aí no presbitério de vocês, está se conhecendo agora. E eu tô aqui a convite do Samuel, né, Samuel? Não sei muito bem o que falar. Tenho esposa, 4 filhos, sou também empreendedor, tenho uma editora e um aplicativo que talvez algumas pessoas conheçam, o aplicativo Pilgrim. São as áreas onde eu trabalho, né? Além do pastorado. Até falar, esse livro que a gente está usando, essa série, se você assinar o Pilgrim, né, que é um aplicativo de audiobooks também, além de livros, e tem vídeos também sendo lá preparados, você tem acesso a esses livros, tá? Em audiobook não, só em e-book. Esse aí só em e-book. Pronto, mas você tem esses livros aí, então você não precisa comprar, se você assinar aí o aplicativo, você já tem acesso aí. Eu tô com ele aberto aqui, eu não vou usar o do Kindle, tô com o aplicativo aberto aqui e a gente vai acompanhar pelo aplicativo. Seja bem-vindo, meu irmão, e Deus te abençoe. Obrigado. É uma alegria, ele tem caminhado conosco lá no presbitério e sei que vai contribuir muito com o tema. Vamos começar então falando do assunto, né? Esse assunto é um assunto, como eu falava na outra abertura, né? É um assunto que é pouco falado. Na verdade, há muitos mitos sobre esse assunto, porque é um assunto aliancista, um assunto reformado, e temos poucas igrejas no Brasil que são pedobatistas, né? A grande maioria de aspecto evangelical são credobatistas, né? Talvez a primeira coisa seja discutir esse termo, né? Eu acho ele um pouco infeliz, né? Não é um termo histórico. Nós não tínhamos pedobatistas e credobatistas, nós tínhamos aqueles que eram pedobatistas e aqueles que não eram pedobatistas, né? Talvez começar a discutir isso, porque há crença, né? Os pais exercem um ato de fé ali diante de Deus, né? Talvez começar com essa discussão. Vamos abrir então? Quem está em casa participando, aí vai ter um momento que a gente vai citar, né? Os nossos ouvintes, os nossos telespectadores que nos acompanham pela Rádio IPB, pelo Facebook, pelo próprio YouTube, né, as plataformas aí. Lembrando que esse material fica também disponível nas plataformas digitais, aí, Spotify, Deezer e outros, né? Eu não quero fazer propaganda aqui de outros aplicativos, mas são esses, né, Ronis? Normalmente, Ronis, quanto tempo fica disponível esse material nas plataformas digitais, naqueles aplicativos de podcast? Não peguei. Spotify, essas coisas. Não, vai ficar sempre. Não, mas a partir de quanto tempo? É instantâneo? Tá, depois que acabar o programa, certo? Pronto, assim que acabar o programa, se você quiser ouvir novamente, é só escolher o aplicativo que você gosta de usar aí, de plataforma de podcast, e você consegue ouvir novamente, até compartilhar com outras pessoas, talvez para ouvir no carro, aqueles que não podem acompanhar pela internet instantaneamente ao vivo, né? Vamos abrir então para os cavaleiros começarem a se posicionar sobre o assunto. Claro, nós temos um livro base, mas aqui não é clube do livro, o clube é apenas para termos os temas e quem está em casa ter aí algumas ferramentas para discussão. Vamos abrir então para o debate. Para quem está em casa, o que é pedobatismo e por que nós batizamos crianças? Talvez essas sejam as duas grandes perguntas para serem respondidas hoje.
Bom, de uma maneira muito simplista, até para que depois a gente comece a aprofundar aqui os termos, as consequências e tudo mais, basicamente esta divisão se dá naqueles que batizam os seus filhos, como bem disse o reverendo Samuel, o fato de o pai batizar o seu filho não significa que exista, ou melhor, que não exista a fé, né, em relação ao ato do batismo. É que é o pai manifestando a fé em obediência ao mandamento bíblico no lugar do filho, até que o filho, como sendo filho da aliança, possa posteriormente, se assim aprouver ao Senhor, fazê-lo de forma pública, né? E em contrapartida, existem aqueles que se autodenominam, né, credo-batistas, porque eles entendem que a fé é um pressuposto necessário, né, que antecede ao rito do batismo. Então, para estes é inconcebível a ideia de batizar alguém que, segundo a sua concepção, não pode manifestar a fé. Então podemos dizer que, basicamente, né, esta é a grande diferença. É uma época que eu coloquei no Twitter, deu um bafafá grande, até um pastor que eu respeito muito e tem um carinho grande, pediu para tirar, para evitar polêmica. Muita polêmica na internet, né? E eu coloquei no Twitter, antigo Twitter, né? Hoje X, né? Eu coloquei o seguinte: o credo batismo é o membro, né? O membro dizendo à igreja: eu pertenço ao Senhor. Exato. E para nós pedobatistas vai além disso, é Deus dizendo: eles pertencem a mim. Falando a respeito da criança. Então talvez esse seja o grande aspecto do aliancismo, né? A gente não acha que é meio de salvação, não crê em regeneração batismal, né? Alguém brincou aqui, claro, eu sei que é brincadeira porque eu conheço a perspectiva do Amado, sobre a questão do católico manso, né? Porque a gente batiza criança, mas nós não cremos na regeneração batismal. Na verdade, alguns credo-batistas, sem perceber, defendem uma espécie de regeneração batismal. Exatamente. Marcos, o que é que você pensa aí sobre o assunto? Nós já definimos aqui o que significa credo batista e pedobatismo, né? São igrejas que batizam crianças e igrejas que não batizam crianças. E nós queremos tratar esse assunto aqui de forma pastoral. O que eu achei interessante no livro que nós, do Brian Chappell, né, o Chappell, que nós estamos lendo, é que o capítulo, aliás, né, da nossa série reformada, é que o autor ele pretende trabalhar a questão de forma pastoral. O desenvolvimento que se tem ali não é simplesmente no âmbito das discussões abstratas sobre o assunto, mas de forma pastoral, de forma bíblica. Então, para começar, biblicamente, a igreja sempre entendeu que a família pertence ao Senhor. Uma das vias que eu tenho usado no nosso catecúmeno, né? Catecúmeno vem da outra semelhança com o catolicismo. Tem que aqui explicar os termos, né? Então, o catolicismo vem da ideia de catequese, que é ensinar. Então, nós temos nosso livrinho de catecúmeno, que é o livro para novos membros, é o curso que nós oferecemos para novos membros. E eu tenho mostrado que, embora a salvação ela tenha o aspecto individual, eu não posso salvar o Samuel, nem o Tiago, nem o nosso pastor aqui convidado, e tem esse aspecto da subjetividade, da individualidade, mas a bênção de Deus está sobre a família, toda a família. Então, o que eu tenho feito para que os membros, novos membros, compreendam, os catecúmenos compreendam a doutrina? Eu sempre parto da ideia que Deus tem um compromisso com a família. Por exemplo, Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Salmo 127, verso 4 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. E Atos 16, verso 32, quando Paulo está pregando ao carcereiro de Filipos, ali desesperado com o que houve na prisão, Paulo diz assim: olha, não se desespere, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então nós poderíamos citar vários textos da Bíblia que mostram a bênção de Deus na posteridade. É sempre isso. Eu te abençoarei, Abraão. Eu te abençoarei, Isaac. Eu te abençoarei, Jacó. Mas você e a sua descendência. Então, para nós, reformados, fica bem claro
a situação da criança em ambas as alianças. A situação espiritual da criança, para nós, ela está bem definida. Ela pertence à igreja, ela pertence à comunidade. Embora eu acho que aqui no nosso debate nós não vamos ter tempo hábil, né, para fazermos toda a transição necessária e a costura necessária da antiga para a nova aliança. Então, segura exatamente isso que eu quero falar para quem está em casa. O argumento não é uma resposta simples. O argumento ele é construído começando no Antigo Testamento e descambando no Novo Testamento. Alguns que querem debater esse tema, você participou, todos aqui já participaram desse tipo de debate, as pessoas querem uma resposta imediatista. Qual versículo da Bíblia tem um batismo infantil? Sempre é essa a questão. Só que a argumentação começa no Antigo Testamento. E ela Exatamente. descamba no Novo, como outros argumentos, Samuel, mas o resto- outras argumentações. E tem o problema também que o público majoritário aqui, né, evangélico brasileiro, ele já carrega consigo uma concepção dispensacionalista. Ou seja, eles carregam pressupostos, que eu posso dizer, não antagônicos, mas uma crença enraizada de que não há uma continuidade orgânica daquilo que foi firmado no Antigo Testamento para com o Novo. Então é por isso que eles buscam, inclusive, um texto que diga explicitamente aquilo que está no texto. Que na verdade o argumento é o contrário, né? Vários autores já tratam sobre isso. O Marcos colocou muito bem, e desculpa ter cortado a tua fala, Marcos, só para não esquecer esse ponto, ele colocou muito bem a construção que é feita no Antigo Testamento e que descamba no Novo Testamento. E que, havendo não mais a possibilidade, ou seja, agora é impossível que as crianças participem da aliança como outrora elas participaram no Antigo Testamento, na verdade tinha que ter um mandamento bíblico dizendo para um judeu que entende o que é aliança e o que é ter filhos na aliança, era necessário ter um mandamento revogando isso. Porque eu não preciso ter um texto bíblico dizendo batizem as crianças. Por quê? Porque um judeu entende o que é ter o filho debaixo da aliança. E para complementar isso, normalmente a gente encontra, inclusive, os apóstolos trabalhando com esse pressuposto de que há essa continuidade, de que há essa permanência, né, em diversas circunstâncias, não só com relação ao batismo, mas também com relação ao batismo. Né? Você vê, por exemplo, Pedro, né, na fala dele lá em Atos 2, né, logo depois do evento de Pentecostes, né? Então ele chama as pessoas que estão ali, né? 3.000 são batizados, né? O que a gente vê. E ali ele fala, Atos 2:39, né? Para vós, outros, é a promessa, e para vossos filhos, e para todos que ainda estão longe. Exatamente. Né? E isso é um espelho muito claro da formulação da aliança de Deus com Abraão, né? Que Deus fala que ia fazer uma promessa, uma aliança com Abraão, com a sua descendência, e por meio dele abençoar também todos os que estão longe. Né? Então é um espelho muito claro, né, da aliança feita em Abraão. E a mesma ideia, né, que na verdade já vinha da aliança de Deus feita com Noé também, que não era só Noé que ia entrar dentro da arca, mas era ele e a sua família e assim por diante, né, corroborando com o que o irmão Marcos falou. Só fechando aqui o meu raciocínio, então nós estamos diante de um terreno muito pantanoso, porque esse tema nos arremete ao tema da semana passada sobre o que é a Igreja Reformada. E um dos aspectos que definem bem o que é a Igreja Reformada é o nosso conceito de aliança. Se a pessoa não entender isso, gente, a gente vai estar aqui numa situação bem delicada, difícil, de menos de uma hora tentar explicar um assunto complexo para a pessoa, mas nós vamos tentar ser mais claro o possível. Eu quero retomar a questão histórica, porque o batismo infantil, ele sempre foi praticado na igreja, e lembrando que ele foi contestado sempre por movimentos marginalizados da igreja. As igrejas tidas como oficiais, elas sempre batizaram crianças, né? Eu vou citar o caso aqui de Pelágio, de Bretanha, né? Aquele monge que vai dar origem ao que nós chamamos de pelagianismo. Ele vai contestar o batismo, e aí o Agostinho de Hipona vai escrever em 412 um livro chamado A Natureza do Bem, o castigo e o perdão dos pecados e o batismo das crianças. E aí, então Agostinho vai fazer ali uma defesa bíblica sobre o batismo das crianças, e nós vamos ter grupos, por exemplo, como os cátaros, os valdenses, e lembrar do século XVI, os anabatistas. Então, quando a gente apresenta isso, e eu trouxe aqui uma lista, não vai dar tempo talvez da gente ler, mas de citações de pais da igreja. Eu tenho algumas aqui também. Isso. Mas quando a gente apresenta isso, Heavy, as pessoas ficam surpresas. Mas como assim? Então, quer dizer, foram 16 séculos a igreja batizando crianças? Sim, o nosso irmão, repita só seu nome, Gustavo. o pastor Gustavo, reverendo Gustavo colocou muito bem. Gente, de onde veio essa prática de batizar crianças? Embora a igreja católica
crê na regeneração batismal e nós não, precisa fazer essa distinção. Eu ouvi até uma brincadeira aí de católicos mansos, né? Mas, de qualquer forma, é uma prática, né? A igreja ortodoxa católica, episcopais, anglicanos, metodistas, presbiterianos, quer dizer, os ramos mais antigos do chamado cristianismo batizam criança. Aonde está a fonte disso? Aí nós vamos ver, desde o século II, fontes claras. E, aliás, tem um católico chamado Joaquim Jeremias, que escreveu um livro sobre o batismo infantil, que ele está fazendo uma pesquisa apresentando dados novos daqueles primeiros séculos. Então, houve um fluxo que, com muita naturalidade, os apóstolos continuaram o conceito de aliança e o conceito de um selo, a ideia de que Deus marca aqueles que pertencem a Ele. E os nossos filhos pertencem ao Senhor. E aí é uma coisa interessante também, você citou pais da igreja, já a gente vai até aprofundar mais, mas precisa lembrar, por exemplo, Justino Marte, em 130, o próprio Irineu, em 180, Orígenes, que tinha muitas ideias loucas, mas até Orígenes fechava com a questão. E é interessante que Agostinho, uma vez questionado, né, sobre a questão do batismo, ele diz o seguinte: nenhum concílio jamais ordenara o batismo infantil, por ser este uma prática que vinha desde os tempos apostólicos e que nunca ouvira ou lera de alguém da igreja que sustentasse o contrário. Você tem um concílio de Cartago, né, que recebe consulta, por exemplo, quando é que as crianças deveriam ser batizadas, se poderiam ser batizadas antes do 8º dia, né? Porque alguns queriam batizar próximos àquele dia e às vezes a criança nascia, sei lá, do nascimento dela para o batismo, a criança já ia estar com 15, 20 dias. Então eles queriam batizar o quanto antes. Aí você vai ter outros pais da igreja também. Só para a gente encerrar essa parte mais histórica, introdutória, diz o seguinte: olha o que é que Hipólito de Roma escreveu aqui na obra Tradição Apostólica: batizarão as crianças em primeiro lugar. Todos que puderem falar por si mesmos falarão, enquanto aos que não podem, seus pais falarão por eles ou alguém da sua família. Nós temos aqui, por exemplo, também Gregório de Nazianzo, né, dizendo o seguinte: vamos batizar hoje para não sermos obrigados a fazê-lo amanhã, incluindo as crianças. Não lhes dê tempo para que a malícia apodere-se delas, as consagrem ao Espírito. Nós temos, só para citar um último, né, o próprio Agostinho vai dizer o seguinte: portanto, como no tempo daquele sacramento, né, referindo-se à circuncisão, quem nascia de um circuncidado deveria ser circuncidado. Assim, hoje, quem nasce de uma pessoa já batizada deve ser batizada. Essa é a obra Castigo e o Perdão dos Pecados e o Batismo de Crianças. Então nós temos aí, e alguém vai dizer assim: ah, mas isso é coisa de católico citar os pais da igreja. Meus irmãos, nós não surgimos do nada. Nós viemos de uma tradição que é católico, não católico romana, né, mas que é católica. E isso remete à Nicéia, né? Nicéia, ela vai definir a igreja com 4 aspectos. Essa igreja, ela é una, ou seja, é uma única igreja. Essa igreja, ela é católica, ou seja, ela sempre existiu em todas as eras, épocas e lugares. Essa igreja é santa, separada por Deus, e ela é apostólica, porque ela se baseia naquilo que os apóstolos ensinaram e naquilo que eles leram do Antigo Testamento. Então nós vamos ter essa perspectiva muito clara de uma continuidade, como o Marcos bem colocou. E quando a gente se refere à história, gente, é só para deixar claro que a igreja, ela não surgiu do dispensacionalismo para cá, né? Ou seja, 200 anos para cá, tão pouco de Azusa para cá. É uma igreja que já existe, senão nós vamos dar aí argumentos aos católicos dizendo que essa igreja surgiu na reforma, e nós entendemos que não, que a igreja reformada é uma continuidade da igreja do Senhor que já existia ali na época dos reformadores. Então essa é a argumentação mais histórica, né? Alguém quiser fazer mais um acréscimo, eu queria dividir esses 3 aspectos: histórico, bíblico e teológico, apesar que o Marcos já entrou também na questão bíblica, para talvez ficar mais prático para quem está em casa. Deixa eu aproveitar essa questão histórica e até trazer aqui uma informação que talvez alguns arminianos não saibam, mas o próprio Armínio era um defensor não só do batismo infantil, mas do batismo feito ou realizado por aspersão. Tem uma citação que eu trouxe aqui, vai ser muito breve, tá? Que está na página 143 e 144 do volume 2 daquela obra de Armínio publicada pela CPAD. Diz assim, ó: o batismo é o sacramento, no item 1, inicial do Novo Testamento, pela qual o povo do concerto de Deus é aspergido com água, aspersão, por um ministro da igreja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele continua, no tópico 2, o autor da instituição é Deus Pai no seu Filho, o mediador do Novo Testamento, pelo Espírito Eterno de ambos. O primeiro administrador dele foi João Batista, querendo inclusive dizer que João Batista ministrou o batismo na forma de aspersão.
Aí o que nos interessa é o tópico 7, onde ele diz: o objeto desse batismo não é real, mas apenas pessoal, isto é, todo o povo do concerto. É uma palavra muito cara para nós, essa ideia do povo do concerto, que a gente vai explicar no momento da teologia, né? Quer sejam adultos ou crianças, com a condição de que as crianças sejam filhas de pais que fazem parte do concerto. Então perceba que nem para a tradição arminiana, se for de fato aqueles que oriundam a sua teologia na reflexão teológica de Armínio, deveriam ser contrários à prática do batismo. E o que ele quer dizer... Mas isso não acontece porque, assim como alguns calvinistas no Brasil estão olhando para Dort, alguns arminianos também estão olhando para os remonstrantes. Exato, com toda certeza. Muitos nunca leram a obra de Armínio, porque Armínio era calvinista. Aqui pode ser um anacronismo, né? Mas ele tinha uma perspectiva monegista. A discordância dele era com a ordem dos decretos, né? O supralapsarianismo. Exatamente. Ele era pastor da igreja reformada holandesa, né? Pertencia àquele concílio. Então seria muito estranho se por acaso Armínio se levantasse contra o batismo infantil. Possivelmente isso daria uma reunião de concílio na Holanda, né? Então nós temos que contextualizar o autor dentro realmente do seu contexto contexto histórico, né? E aqui só para eu concluir, o que ele quer dizer com o povo do concerto? Porque isso aqui é o que muitas pessoas, infelizmente, não compreendem. Ele está falando, ou fazendo menção à aliança que Deus firmou com o seu povo, né? O pastor já trouxe isso anteriormente, mas deixa eu, de forma muito breve, tentar aqui sistematizar isso, muito rapidamente. Se a gente vai para Gênesis 15, Deus chama lá Abraão e diz que vai fazer uma aliança com ele, em que ele seria pai de muitas nações, fazendo menção a todos os povos, da qual nós fazemos parte, somos gentios, não havia ainda um povo judeu, um povo eleito, estava em formação um povo que seria de todas as nações. E qual era o sinal deste concerto, desta aliança? Gênesis 17 vai nos mostrar a circuncisão. Então, ou seja, para que alguém fosse visto, aquela questão do sinal, algo visível desta marca de pertencimento, era o quê? A circuncisão. Isso, inclusive, é usado pelos filhos de Jacó, né? Exatamente. Mas aí é o ponto, o autor tem uma sacada muito interessante, porque ele diz que muitos que negam o batismo infantil cantam em suas igrejas, que são filhos de Abraão. Pergunto, existe algum outro meio que, senão o concerto ou esta aliança que Deus firmou com ele, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, existe um outro meio, senão por esta aliança, de sermos filhos de Abraão? O próprio Paulo, em uma das suas cartas, ele vai dizer que quem são os filhos de Abraão? Aqueles que 3. manifestam fé. Então percebam que... Não, e Gálatas 3 ele vai além, ele vai falar que em ti serão benditas todas as famílias da terra, é o verdadeiro evangelho. Exatamente. E o verdadeiro descendente é Jesus Cristo. Em Gálatas 3 ele fecha essa questão. Fecha. Então diz importante... que ele é o primeiro dos crentes, né? Ele é o pai ele é o primeiro da igreja, né? Exatamente. Nós sabemos que começa no jardim, mas Abraão já fazia parte dessa igreja. Então é importante que os ouvintes vejam que existe uma continuidade harmônica, não há uma rupção desse concerto. Aí é o que eles precisam entender. Se o sinal lá na antiga aliança de pertencimento era a circuncisão, como é que nós saltamos para o batismo? E aí a gente vai ter que se aprofundar, por exemplo, em Colossenses, onde o texto vai dizer que agora somos batizados não mais, parafraseando, né, na marca do prepúcio ou no prepúcio, mas num batismo... Na circuncisão de Cristo. Exatamente. Então, perceba que se você, nossos ouvintes, né, que carregam essa dúvida, não compreenderem que existe um concerto, uma aliança firmada, que persiste, louvado seja Deus por isso, né, até os dias de hoje, eles não entenderão que as crianças fazem parte desse concerto. E é interessante, eu participei de um debate recentemente, né, um presente do nosso amigo Naruzzi, né, que não pôde estar no debate, me colocou no lugar, foi sobre batismo infantil, e dizer que o pastor Isaac que debateu comigo foi um gentleman, né, foi muito educado, como sempre ele é, mas eu fiz essa pergunta para ele, né, ele lendo lá Atos, né, aí ele abriu Atos 2, né, o verso 37 lá em diante, quando tá falando lá do batismo, aí ele leu 38, né, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí ele parou de ler. Eu falei assim, continua lendo. Tem um próximo verso. Continua lendo. Aí o próximo verso é, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, né? Que foi a menção, inclusive, que o reverendo Gustavo fez. Eu falei assim, continua lendo. Inclusive dizendo que foram pessoas aqui. Não usa nenhum termo homens, né? Que é a típica
contabilidade judaica é você registrar homens. Mas aqui nós temos pessoas sendo registradas aí, e isso nos leva ao argumento bíblico, né? O teológico também tá entranhado, gente. Você que está em casa está acompanhando, a gente não está fechando aqui em quadrantes, né? Porque são assuntos que se interligam, né? Mas a gente está falando historicamente, está também citando biblicamente. O reverendo Marcos já citou alguns textos, por exemplo, não é só a casa do carcereiro, né? Nós temos a casa de Lídia, temos a casa de Estéfana, nós temos várias casas. Alguém vai falar assim, mas eram crianças grandes. Irmão, você não entende a tradição judaica para falar isso. Uma criança com 11, 12 anos estava casando já. Ali são crianças pequenas, são crianças que estavam sob a tutela dos pais. Então, a gente olha muito algumas questões do Novo Testamento numa perspectiva mais nossa, atual, e a gente não entende o contexto daqueles na dias. verdade, nessas passagens, nem importa o tamanho, a idade da criança, da pessoa. O que importa é o argumento que a gente estava falando aqui da continuidade da aliança, de que a aliança é feita com famílias, com casas. Né? E nessas com famílias pessoas... existiam agregados ainda, né? Não, e eu debatendo com... O primeiro debate que eu falei sobre esse tema, lá no Vejam Só, o cara quis sustentar que tinha que ter o nome lá, filhos que foram batizados. Aí nós falamos de Cornélio, né? E eu falei assim, a esposa de Cornélio foi batizada? Foi, mas o texto não fala que ela foi batizada. Fala que a casa dele foi batizada. Eu posso pressupor que ela também foi? E o cara ficou no sinuca de bico. E esses argumentos pelo silêncio, né, vamos dizer assim, pode ser usado para os dois lados também, né? Nunca nas escrituras a gente vê um filho de um crente depois sendo batizado na vida adulta. Isso. Esse é um dos argumentos silêncio, fortes, silêncio. né? Você não tem alguém que cresceu na igreja e quando se tornou ciente da sua condição, foi lá e pediu para ser batizado, né? E outra coisa, também se eu olhar essa mesma perspectiva lá em Abraão, em Gênesis 17, Deus poderia ter instituído os filhos só com os adultos. Nós tínhamos adultos lá. Abraão foi circuncidado, o próprio Ismael, que já era mais crescido, né? Os 13 anos. Aí você tem ele instituído para crianças de 8 anos, de 8 dias. Então você vê que ele poderia ter colocado somente para adultos, mas aprove ao Senhor incluir também crianças. Porque essa ideia do pacto, alguém vai falar, mas nem todos de Israel são de fato israelitas. A gente não pode pegar uma exceção, porque não é a regra. Nós não podemos pegar uma exceção e aplicar para todo mundo. Tem me falou assim, o senhor tem certeza que as crianças que o senhor batizou eram todas eleitas do Senhor? Aí eu devolvi a pergunta e fiz a mesma pergunta para ele. E o senhor tem certeza que todos os adultos que você batizou eram eleitos do Senhor? Não tem, gente. No final a gente tem que se ater ao que é a tradição bíblica e histórica. Até a ideia de todos, né? Me perdoe, reverendo. A gente tem que lembrar, por exemplo, a ideia de koinonia. O koinos, do grego, né, no Novo Testamento, a ideia de uma comunidade em torno do patriarca. Quando nós falamos de famílias no Antigo Testamento, até o autor traz aqui a ideia dos agregados, né, nascidos na casa, ou seja, quando o texto fala todos foram batizados, é efetivamente todos aqueles que estavam debaixo daquele patriarcado, ou daquele patriarca, melhor dizendo. Patriarcado, alguém vai fazer um recorte aí e vai... daquele patriarca. Vai então, te cancelar. Quando a gente olha, por exemplo, lá, os nascidos na sua casa, tanto em Êxodo capítulo 12 ou em Gênesis 14, a gente vai ver lá que estes nascidos fazem menção aos escravos, aos filhos, aos netos, a todos. Então é com esta mentalidade bíblica que a gente precisa entender os textos que vocês já mencionaram, né? Que na casa de Cornélio todos foram batizados, inclusive crianças. Deixa eu só dar... Desculpa, segura. Não esquece o que tu vai dizer, pelo amor de Deus. Deixa eu só dar uma pausazinha pequena pra gente chamar. A gente tem falado já há alguns dias sobre o nosso congresso, né? Sobre o congresso... Nosso Congresso de Educação Cristã, da Editora Cultura Cristã, e nós teremos um congresso agora que vai acontecer no Mackenzie, ali no Rui Barbosa, e esse congresso é um congresso muito importante para a vida da nossa igreja. Eu participei ano passado, foi com o Joel Bick. Falar sobre o trabalho em nossos dias pode soar pesado ou desanimador. O cara que escreveu o capítulo de hoje, né? O Brian Chappell, ele vai ser o grande palestrante aí desse nosso congresso. Eu gostaria de passar o vídeo, então, para quem está em casa e já desafiar você a se inscrever rapidamente, gente, tá? Para não acabar aí os ingressos e você ficar sem participar. Pode passar aí, Ronix. Sua inscrição. Então, esse é o nosso congresso, né, de educação cristã. É o congresso que nós teremos todo ano, nós temos. E hoje a gente vai falar, esse ano vai falar sobre o mandato cultural, né? A Graça no Trabalho, aí 13 a 15 de setembro, ali no Rui Barbosa, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? E eu faço questão de dizer o nome completo, porque não é só a Universidade Mackenzie, ela é presbiteriana, e aí ela vai estar, então, recebendo esse congresso.
Pode falar. Voltou? Então a gente vai estar nesse congresso aí, eu vou fazer a propaganda de novo, o jabá de novo, tá? Vai falar sobre mandato cultural, a graça no trabalho, vai acontecer de 13 a 15 de setembro, ali na Universidade Presbiteriana Mackenzie, tá? É nossa essa universidade. Vai estar tendo esse congresso, o Brian Chappell, que é quem escreve o capítulo de hoje sobre batismo infantil, vai estar lá tratando sobre esse tema. O Reverendo Roberto vai fazer a devocional. E aí o custo, né? A inscrição é R$ 160. Aí alguns já me questionaram sobre esse valor, mas irmãos, o que você recebe de volta com o brinde de inscrição, né? Você recebe um kit de inscrição que vem um livro, e nós já sabemos qual é, mas vai ficar aí a surpresa. Tem uns descontos nos lançamentos que são feitos lá. Eu soube de um lançamento muito bom que vai ter lá, que eu não posso falar, mas vale a pena você estar lá para comprar com desconto muito bom. Então, quando você vai olhando os descontos que você tem, eu não estou nem falando da questão dos conteúdos, que nós temos lá, por exemplo, o Betinho, né? O Alberto Filho vai estar lá falando sobre aconselhamento. O Gustavo conhece o Betinho, os meninos também, porque ele já foi do Presbitério de Pinheiros, lá foi da Igreja de Pinheiros. O Betinho vai estar falando de aconselhamento, teremos outras palestras, então só o conteúdo já vale o valor. Mas além disso, você tem descontos. Você pode comprar parcelado, às vezes o parcelamento que nem a própria editora dá lá na editora. Então, assim, são condições muito facilitadas. Eu estive lá no passado, assistindo o Joel B, que é a sua esposa, falando aos homens, às mulheres, às igrejas, e nós teremos também, esse ano nós teremos um workshop sobre escola dominical. Eu já ia falar o jeito paulistano, escola bíblica dominical, mas isso é fala de batista, é escola dominical para nós presbiterianos. Nós teremos lá um simpósio sobre escola dominical, inclusive aprofundando aí o currículo que é usado, né, o novo currículo aí para crianças. Para quem não sabe, a nossa editora sempre teve um currículo de 3 meses, mas ano retrasado e ano passado foi feito então o lançamento do novo currículo, onde esse currículo agora é semestral, é para 6 meses. Então os irmãos participem desse congresso, se inscrevam, você tem aí as informações para que você possa se inscrever e participar, e pode parcelar o valor da inscrição, viu? Não sei se ainda está parcelando em muitas vezes, mas você consegue parcelar, claro, dependendo do valor aí tem um pequeno juros que não é a editora que cobra, é o próprio parcelamento que cobra, mas você consegue parcelar esse valor se você for se inscrever com sua família, um valor mais alto, você consegue aí diluir no cartão esse valor. É isso? Vamos voltar então aqui para o debate. Tem muita gente falando com a gente. No finalzinho a gente vai fazer essa rodada. A gente já está caminhando para o final, na verdade. É um assunto extenso, mas há muitas interações. A gente mandou um abraço para muita gente. Alguém reclamou que a gente mandava muito abraço, né? Que a gente é um povo que abraça, gente. É um povo carinhoso, que gosta de mandar abraço. Mas abraço aí para todo mundo que está participando conosco. Já uma audiência aí bem cativa, que sempre tem participado. Aqueles que estão assistindo pela primeira vez, se inscreva, compartilhe, curta, comente aí. Não apenas nesse bate-papo ao vivo, mas depois volta quando o vídeo tiver já postado completo, concluso já, né? Você vai lá e você comenta também para ajudar aí no engajamento. Gustavo, eu tinha cortado sua fala, você ainda lembra? Eu vou tentar. Tá, mas aí eu vou lhe dar vou deixar você falar um pouquinho mais, porque você tá nosso convidado aí de hoje. Obrigado. Não, então, você falava uma coisa algumas coisas, na verdade, que eu acho que seria interessante a gente juntar, né? A gente falou, teve não lembro agora qual citação que foi de Agostinho, alguém que você leu, que falava sobre esse aspecto, né, do batismo como um ato de consagrar, né, o filho, né? Consagrar, tornar santo, separado, né? Do uso comum para uma coisa, para um uso especial de Deus, né? A gente hoje em dia não costuma muito usar essa linguagem, né? Mas consagrado basicamente quer dizer isso, né? Separado, santo, né? E eu estava lembrando de como o apóstolo Paulo fala no 1 Coríntios 7, né? A respeito de como nossos filhos, os filhos dos crentes, são santos, né? Eles são separados. E o que me chama mais atenção nesse texto... 1 Coríntios 7,14, né? Exatamente. Mas se você ler o contexto como um todo, 10 até 24, né, um pouco antes, você está vendo que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre os filhos serem santos, ele está usando isso, na verdade, como um argumento para falar a respeito da santificação do cônjuge não crente, que é casado com crente. Então, mesmo o cônjuge não crente, lembra que eu falei que o ponto não é nem a gente ver nos batismos das casas, né, crianças específicas, mas a casa como um todo, né, de que a casa é abençoada, né, de que a casa faz parte, a família faz parte. Tem até um aspecto em que o apóstolo usa uma coisa que, obviamente, é claro para ele, para a sua audiência, que é o fato de os filhos que estão dentro da aliança, né, são santos. Ele até usa disso para um argumento um pouco mais complexo, que é de que existe até um aspecto abençoador. Não estou dizendo que aí o cônjuge não crente vai ser batizado também, mas que existe até um aspecto em que o cônjuge não crente é abençoado,
né? É, Pelo e cônjuge crente. E tanto que a IPB não batiza se pelo menos um dos dois não forem crentes, Isso. membros da igreja. E até abrir um parênteses, Gustavo, desculpa cortar a tua fala, para quem está em casa, esse texto ele não é uma defesa ao casamento misto. Para quem está nos acompanhando, tá? Ele está tratando de uma outra situação, que são dois descrentes e um deles se converte exatamente. já casado. Ele E aí, fala, ordena para que não se descase. para que continue casado, a não ser que a outra parte, a parte Isso. que não é crente, queira É. se separar, né? E aí, qual é a postura, então, do esposo e da esposa? Aí Paulo vai tratar sobre isso e ele, de fato, usa a palavra santos para os filhos, né? Que é Pros uma, filhos. uma terminologia usada somente para a igreja do Senhor. Isso. Pode continuar. Então, ele fala rapidamente a respeito disso, né, no versículo 14, né? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, né? Está falando sobre um aspecto abençoador, né, da presença do crente junto com essa pessoa que ainda não se converteu, né, que espera que se converta, né, e a esposa incrédula é santificada também. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora não, eles são santos. Então ele usa isso como um argumento de tão pacífico, né, de tão sólido que é esse entendimento no primeiro século, né, no momento apostólico, a respeito da santidade. Santidade não no sentido de que eram regenerados, mas no sentido de serem separados, serem parte da aliança, do povo da aliança, os filhos, né? E é isso que a gente vê, né, quando Deus chega até Abraão e ele entrega para Abraão o símbolo, que é também um selo da aliança dele com Abraão. Ele está marcando Abraão, está marcando aquele povo, e o povo agora é um povo santo, o povo é um povo separado, é uma nação santa, né? O povo é de propriedade exclusiva de Deus, né? E existem aqueles que são verdadeiramente convertidos, crentes, vamos dizer assim, que têm a aliança no sentido objetivo, né? Ou melhor dizendo, subjetivo, né? Aplicado a eles pessoalmente da salvação, mas existem aqueles que estão dentro da aliança e que participam da aliança mesmo que eles não sendo convertidos, aqueles que não eram verdadeiramente convertidos, que eram Israel, mas não eram verdadeiro Israel, como já foi falado aqui, né? E que tinham a circuncisão apenas no corpo, mas não no coração, né? E a gente vê os profetas sempre chamando o povo para que aquilo que é verdadeiro do símbolo que eles receberam na circuncisão se tornasse verdadeiro também na profissão da fé deles, né? E é exatamente como nós fazemos hoje, né? Quando nós batizamos crianças, né? Nós não sabemos se aquela criança que está sendo separada, consagrada a Deus, vai um dia exercer fé, do mesmo jeito que a gente também não sabia, né, no Antigo Testamento, se os filhos de Abraão, né, pela carne, né, se tornariam filhos de Abraão de fato no coração. É importante lembrar que no Antigo Testamento eles entravam em aliança por meio da circuncisão e não havia uma revalidação dessa aliança. Ou o cara continuava na aliança ou ele se desviava da aliança. Essa era a grande diferença, para você saber se o cara, sendo de Israel, era de fato israelita. E volto a dizer, gente, nós temos exceções. No debate lá com o pastor Israel, ele falou isso. Tem alguns exemplos bíblicos. Quantos? Vamos citar aqui os exemplos. Que, claro, eu sei que haviam mais do que aqueles que foram registrados, mas quando você compara o quantos nascem na aliança e permanecem na aliança, e quantos nascem na aliança e se extraviam da aliança, o número é irrisório. Você vai ter personagens, alguns para citar, mas a grande maioria permanece no Senhor, porque o Senhor os preserva. Então, o debate do batismo passa por isso. Alguém vai falar mais uma vez, mas nós somos da nova aliança, do Novo Testamento. Gente, é porque você está olhando a perspectiva dispensacionalista que quebra a Bíblia em duas Bíblias. É uma Bíblia só, é um povo só. Um povo que existe de Gênesis, existe até Apocalipse, existirá eternamente. E aí nós citamos, inclusive, alguns textos sobre isso. Lá na igreja, quando a gente vai falar sobre batismo infantil, nós demoramos quase 2 meses, porque 2 meses é falando de aliancismo. O que é aliancismo? Por que nós somos aliancistas? Por que é uma única igreja? Por que é um único povo, uma única aliança? Por quê? Aí a gente vai tratando sobre isso. Depois que isso fica muito claro, a gente começa a falar sobre o que é monegismo, o que é batismo infantil, aspersão, e por aí vai. A gente está a 15 minutos do fim do programa, a gente já vai caminhando para as considerações finais, mas eu queria lançar um desafio aqui, gente. E vocês dizem se é pertinente ou não, senão a gente só dá uma pincelada aqui nesses 15 minutos finais. Da gente dar uma pausa no que seria o próximo capítulo e próximo encontro nosso a gente falar sobre aspersionismo. Legal. Dá certo a gente fazer esse acordo aqui entre a gente? Sobre Tranquilo. a forma, então, trabalhar a forma do batismo, é isso? A gente pode continuar falando do que é, porque o Antigo Testamento, aliancismo, né? Falar do Vai cair, aliancismo. exato. E a gente pode entrar no... Porque eu creio que alguns têm essa dúvida, por que não por aspersão, né? E alguns usam, inclusive, o texto da confissão de fé, né? Que a quantidade de água não é tão importante assim, para defender até a imersão. Mas pode ser imersão. Não, a gente explicar por que nós fazemos por aspersão e qual a base bíblica para isso, que tem muita base bíblica. Não, na verdade, só existe base bíblica para aspersão. Vou até dar
Mas você tá dando spoiler, não esqueci tão direto. Segura aí. Segura aí pro próximo programa. Mas, gente, a gente vai trazer aqui mais uma vez, não é presunção, arrogância, não. É porque a igreja sempre batizou dessa forma. A gente tem que parar de fazer um pouquinho o que os anabatistas fizeram, que é questionar a doutrina errada, que era a regeneração batismal, e bater no público-alvo e no método. Os reformadores não tiveram problema com o público-alvo e não tiveram problema com o método. A questão deles era a regeneração batismal, era dar ao batismo um poder que ele não tem. O batismo ele não é um atestado de salvação, o batismo não opera em nós salvação, o batismo ele não é necessário, inclusive para a salvação. O ladrão da cruz lá, nós vimos que ele foi salvo pelo Senhor mesmo não sendo batizado, né? Pessoas que moram no leito de morte, já perto de morrer, aceitam o evangelho, são convencidas por Cristo, né, do evangelho, e às vezes não pode ser batizada no leito de morte. Então nós temos exemplos, e aí a gente pode deixar então, no nosso próximo encontro, para a gente aprofundar a questão da aspersão, né? Viu, Ronix? Já fica aí já avisado que a gente não vai seguir lá o roteiro, a gente vai dar uma pausazinha no roteiro, que eu acho que seria sobre música, né? Sobre Que é música. governo da igreja. Ah, sobre o pronto. Então vamos segurar um pouquinho e próximo encontro nosso a gente fala sobre aspersão. Então qualquer argumento de aspersão a gente segura mais um pouco Ok. para o próximo programa. Marcos, vamos caminhar então para a rodada final de considerações finais. E aí, se tiver mais algum argumento, se precisar citar no próximo programa, a gente já cita. Então, eu vou falar 3 coisas rapidamente. A primeira delas é que mesmo as pessoas que não têm essa compreensão pactual, aliancista que nós temos do núcleo da teologia reformada, esse núcleo duro, né, que é a doutrina da aliança, elas agem na sua espiritualidade, às vezes, como aliancistas, né? Graças a Deus. Né? Então, isso nós vemos, por exemplo, no seio do pentecostalismo, quando uma mãe desesperada pede oração pelo seu filho que está nas drogas ou está preso. E eu já ouvi de algumas mães piedosas dizendo: pastor, o diabo não vai tocar aquela linguagem pentecostalizada, né? O diabo não vai tocar no meu filho não vai para o inferno, o diabo não vai destruir a minha família. Aí se pergunta: por quê, irmã? Porque aquele meu filho é eleito do Senhor, ele pertence a Deus. Mesmo que aquela criança não, e agora adulto, não foi batizado na infância, ou mesmo adolescente, mas a questão do filho em si, o texto que foi citado de 1 Coríntios 7,14, os filhos são santificados, no sentido de que eles são separados. Então, assim, mesmo que aquele jovem esteja desviado da igreja e dos caminhos de Cristo, nós sabemos que ele é privilegiado por ter uma mãe que tem um pacto com o Senhor. Ele é filho de um relacionamento, de uma aliança. Mesmo que ele não desfrute da comunhão da igreja, mas o fato dele ter uma mãe que ora por ele, às vezes até na madrugada, que faz jejum, que pede oração, é uma bênção. E esses filhos têm testemunhado, mesmo lá nas drogas, no mundo do crime, dizendo: minha mãe ora por mim. A gente vê isso nas músicas de funk, por exemplo. A referência ao pai que ora, a mãe ao pastor. Então, isso está implícito, não explícito às vezes, na vida desses crentes que não tiveram esse ensinamento teológico. E aí, rapidamente, eu queria só citar aqui uma referência bem pequena de Calvino nas Institutas, quando ele diz o seguinte: uma vez que antes de o batismo ser instituído, o povo de Deus tinha a circuncisão em seu lugar, investiguemos em que estes 2 signos diferem entre si e por qual semelhança convergem. A partir daí, ficará patente qual anagogue, né, a ideia de analogia, de um em relação ao outro. E aí vai seguir toda a argumentação, que eu não vou ter tempo aqui de ler, mostrando como o batismo substitui a circuncisão, e agora não apenas o macho, que era o líder do clã, mas, porque é interessante que o autor vai falar que, pelo fato da mulher pertencer ao pai ou ao marido, ela também recebia a circuncisão, né? Porque o marido recebia o selo. E aí, gente, com relação aos textos do Novo Testamento, eu vou ler os textos aqui. Primeiro, o batismo na casa de Lídia, capítulo 16, verso 15 de Atos. Eu faço questão de ler para ficar claro isso. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Nós já vimos a Oiquia aqui, todo Pantos, né? É óbvio que todos da casa de Lídia, em Filipos, receberam o batismo. Mais à frente, a questão do carcereiro, né? Verso 33, a seguir foi ele batizado e todos os seus.
Eu estava olhando o texto grego, que tem a preposição em, né? É inequívoco que todos da casa ali. E aí alguém pode dizer, usar o argumento do silêncio. E eu gosto muito do argumento do Adão de Campos, no nosso livro de Catecúmenos, quando ele observa que a questão da lógica, por exemplo, esse argumento do silêncio nós também poderíamos usar para a questão da Santa Ceia. Ele vai dizer que quando Cristo instituiu a ceia, não havia mulheres ali. Só homens, né? Só homens. É impossível partirmos da premissa que a ceia não era dada a mulheres a partir de um texto, a partir dessa argumentação do silêncio. E aí o autor vai E nos... até o texto de Coríntios também você não vê mulheres sendo citadas lá. Você vê a Sim. igreja sendo citada. Você pressupõe que tem mulheres e... Não vem Exatamente. entrar em crianças não, porque alguém perguntou aqui se as crianças podem tomar ceia também, isso é outro assunto. E aí o nosso autor aqui vai falar, ele vai mostrar a ausência de um argumento contrário, que também, como o irmão colocou, nós também podemos usar. Então, queridos, eu termino a minha fala dizendo que o batismo infantil é bíblico, ele tem respaldo bíblico, teológico e histórico. Então, antes de fazer qualquer pré-julgamento, né, a gente precisa ter paciência. É um assunto que eu falo pro pessoal da classe de catecúmenos. Eleição, batismo infantil exige paciência. E tem até o Marcelo Loyal aqui que está participando, né? Ele é da IPI, foi batizado, ele até dá esse testemunho, né? Ele foi batizado quando era criança na IPI, hoje ele está na Batista, e por estar na Batista, a igreja mais próxima dele, eu já indiquei a igreja de Brotas para ele frequentar lá em Salvador. Inclusive, viu, Marcelo, um spoiler grande aí, dia 2 e 3 de novembro eu estarei aí em Salvador pregando na igreja de Brotas, no aniversário de 35 anos lá da igreja. E aí ele deu exatamente esse testemunho. Quando ele foi para Batista, né, começaram a questionar o batismo infantil dele. E ele teve várias crises. E um dia ele me procurou, nós conversamos sobre, mandei um material para ele que eu tinha preparado. E hoje, graças a Deus, ele é convicto aí com o batismo infantil. Então fica aí também esse desafio para o pessoal aprofundar, gente. Você só pode falar de um assunto, você conhece esse assunto, né? Até você citou a questão dos irmãos pentecostais, não apenas eles. Os batistas apresentam os filhos, e a oração que eles fazem é uma oração de consagração. Pai, esse filho pertence a ti, Só não cuida. tem água. Só não tem água. É um batismo a seco. Mas o sentido por trás é o mesmo, só falta água só. Serreve, só lembrando que quando os batistas, nossos queridos irmãos batistas, usam um texto de Lucas capítulo 2, da apresentação de Jesus, lembra que aquele texto é a circuncisão. Quando os pais de Jesus levam Jesus para o templo para ser apresentado, né? Exatamente. E aí eu brinco com os batistas. E a circuncisão, como é que foi? Porque eles distorcem o sentido do texto para colocar a apresentação. Que eu falo que é o texto base que usam, né? Você pode ver, a maioria dos pastores batistas, quando vão apresentar uma criança, vão ler Lucas 2. Só que o texto ali é circuncisão, né? É um texto bom. Tiago, a gente tá... Vamos lá, não, rapidinho. Rapidinho. Na verdade, quero concluir aqui minha fala deixando uma dica, né, aos nossos amados irmãos aí que nos acompanham. Se você carrega essa dúvida, uma dúvida genuína, eu digo que você deve procurar não se aprofundar do batismo em si, mas em especial a teologia da aliança, ou seja, a esta continuidade harmônica e crescente que existe entre o Antigo e o Novo Testamento, porque um dos motivos pelos quais hoje a solo nacional brasileiro, né, o evangelicalismo brasileiro resiste à ideia do batismo é porque eles carregam uma ideia dispensacionalista. Então, primeiro ponto, solidifica pelo menos um concreto conhecimento do que diz esta teologia aliancista. E um segundo, tente olhar para as descrições bíblicas com a mentalidade do povo, né, da escrita, seja ela lá do Antigo Testamento ou do Novo. Por quê? Para nós aqui ocidentais, em especial, uma cultura totalmente individualista, a ideia de uma representatividade patriarcal, ou seja, a ideia de que um pai decide pelos filhos, é algo que desce muitas vezes quadrado, né, aos ouvintes contemporâneos. Mas assim era e continua sendo a mentalidade bíblica. Então, alguns não só não conseguem perceber o batismo porque não vem a continuidade de uma aliança a outra, mas também porque carregam a ideia de que quem tem que escolher o caminho é o filho quando assim ele tiver condições. Não, biblicamente falando, existem diversos textos que dizem que nós devemos inculcar na cabeça do nosso filho. Então é papel do pai sim apresentá-lo ao Senhor
pelas águas do batismo, tá bom? Que Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Passar pro Gustavo aí, que é o debutante, a gente vai falar do livro. Deixa eu falar de livros, né? O pastor Reverendo Rodrigo Leitão, né, o executivo aqui da PECOM, ele lançou um livro sobre batismo infantil, um livro bem ilustrado, com boa teologia. Acho que nas redes sociais dele, se você colocar Rodrigo Leitão no Instagram dele, tem lá a divulgação do livro e tem inclusive algum carrossel lá, né? Algumas artes lá sobre o tema. Reverendo Gustavo, você fala aí, eu vou te dar 3 minutos. Eu queria só reforçar nesse aspecto do estude com mais afinco a teologia da aliança, né? E uma coisa que eu pontuei aqui, gostaria que a gente tivesse tido um pouco mais de tempo para explorar, é esse conceito importante, né? De que sempre na aliança existe um aspecto objetivo da aliança e o aspecto subjetivo, né? No Antigo Testamento e no Novo. Né? O que eu quero dizer com isso? Subjetivo é aquele aspecto da aplicação da salvação a cada uma das pessoas, né? Que de fato serão salvos, redimidas, né? Mas existia sempre um aspecto objetivo da participação na aliança, mesmo daqueles que não eram regenerados, né? Mas que faziam parte do povo, né? E isso continua no Novo Testamento, é o que dá para nós, né, na teologia reformada, a distinção entre igreja, né, visível e invisível, né? E que a quem cabe fazer a separação e a distinção entre quem é de fato parte da igreja invisível e quem não é. Não somos nós, né? Cristo no final no seu retorno, né? No momento em que ele vai separar o bom peixe do mau peixe, e isso é uma coisa muito importante, eu acredito, para o crente que está tentando entender mais essa questão do batismo, né? Que o batismo ele não regenera, ele não deve ser entregue também só àquele que já professa a sua fé, mas ele é um sinal desse aspecto objetivo da aliança de Deus que é feito com as famílias, né? E em algum momento, né, o Senhor vai separar aquele que é dele e aquele que não é, né? E isso é um trabalho para ser feito pelo Senhor Jesus Cristo no seu retorno. A gente não vai conseguir mapear, né, exatamente os contornos, né, da igreja visível de acordo com a igreja invisível. Aí tem data marcada, né? Romanos 8,16 fala que na volta de Cristo nós vamos conhecer os filhos de Deus, né? É o momento que se conhece os filhos de Deus, porque é quando a igreja de fato é revelada àqueles que realmente pertencem ao Senhor. A gente tem que encerrar, né? Nós caminhamos aí para o fim, mas eu desafio fortemente quem está em casa a ler esse livro, mais uma vez. Se não tiver o físico, não tiver comprado, tem um Pilgrim aí, que é uma plataforma que tem um material lá disponível para quem for assinante. E eu vou falar, claro, eu estou olhando aqui pro relógio. Marcos, fala, esse livro você divulgou na nossa pré-live, né? Naquela piloto, eu acho que você falou desse livro. Isso, eu não trouxe o exemplar para mostrar para os nossos ouvintes, mas esse livro é um capítulo da minha tese de mestrado em Ciência da Religião, que tem como título de Padre Protestante a Pastor Itinerante, a importância de José Manuel da Conceição para a expansão do protestantismo brasileiro. Então aqui você verá um dos nossos pioneiros da evangelização, o grande José Manuel da Conceição. Ele foi o primeiro pastor brasileiro, né, primeiro brasileiro a ser ordenado ao ministério pastoral no Brasil, e tem uma história significativa e importante para conhecermos um pouquinho aí dos primórdios do presbiterianismo. Então está aqui a dica da editora Império Cristão, do meu irmão Thales. É um grande abraço, uma editora nova, mas que está... Isso, dá um zoom aí bem bonito. O Thales tem ajudado autores novos, né, também aí nessa iniciativa de escrever. Então, deixar aqui a dica para você, editora Império Cristão, tá bom? É só um capítulo só, mas muito importante para conhecer a história desse personagem maravilhoso da nossa história presbiteriana. E para quem nos acompanha em casa e não sabe, tá? A data da ordenação do exame e posterior ordenação do José Manuel da Conceição é o que faz o dia do pastor presbiteriano ser no mês de dezembro, né? Fazendo referência aí para o dia que ele foi examinado pelo presbitério e depois ordenado ao Sagrado Ministério. Por isso, nós presbiterianos comemoramos o dia do pastor no mês de dezembro. Mas, claro, você é membro da nossa igreja. Quiser mandar parabéns nos outros meses que as outras igrejas comemoram, não tem problema. Mas o dia nosso é o mês de dezembro. Ronix, eu tô com a sensação que a gente começou um pouquinho depois de meio-dia. A gente tem tempo ainda ou já passou 1 hora? 2 minutinhos. Ó, que coisa boa, rapaz. Quem não chora não mama, né? Então a gente tem aí mais 2 minutos. Gustavo, obrigado, cara, por ter participado com a gente. Eu vou abrir para você falar um pouquinho do Pilgrim, até porque tem material da nossa editora lá. Fala um pouquinho do Pilgrim para quem tá em casa. Tá. Então é um aplicativo que tem audiolivros, e-books, vídeos, e é tudo curado, né,
o que é curado, né? O que a gente coloca ali dentro, né, é pensado realmente para as famílias, né, para serem abençoadas. Eu queria que as pessoas gastassem mais tempo lendo, ouvindo bons livros, né, do que Instagram e outras coisas do tipo. Isso daqui que a gente está fazendo aqui poderia estar lá dentro da pergunta também. Eu vou falar depois com o pessoal aí da Pecom, com o Cleiton, porque era uma boa ideia, né? Acho que ia ser uma benção. Então, esse é o nosso objetivo com a Pilgrim. Tem lá uma assinatura, a pessoa pode fazer, conhecer. E a gente tem mais de 12 mil títulos, tem títulos em português, em inglês, em espanhol também, tem cada coisa. Tem Instagram também, né? Vou falar então. Fala o teu e fala o da... Eu não tenho Instagram, não mexo com isso, não. Mas falou. é pilgrim.app, @pilgrim.app, eu acho o Instagram. Eu não curto muito esse negócio de mídia social, mas eu acho que é isso. Gente, o Pilgrim, eu conheci o Pilgrim por meio da minha esposa, tá? Ela gosta demais. Deixa eu ver se eu consigo a Pilgrim. Você não vai ver não, mas você tem um pezinho laranja, tá? Você colocar Pilgrim no App Store aí da sua plataforma iOS ou Android, você vai achar Pilgrim aí. E lá nós temos mesmo muitos livros da editora Cultura Cristã, que é a editora da nossa denominação. E aí, eu tô orando aí pelos audiobooks. Eu também, tenho orado há anos por esses audiobooks. Pronto, mas da Cultura Cristã. E a minha esposa, ela conheceu, falou pra mim. E aí, quando eu sabatinei o Gustavo lá no presbitério, eu fui da comissão, o Marcos era o relator da comissão, o Thiago também fazia parte da comissão. Alguém falou assim, o Pilgrim é dele. Eu falei assim, cara, que mundo pequeno, hein? São Paulo é gigantesco, né? E é realmente uma plataforma que Gemima ama e a gente usa lá em casa, ela põe lá pra ouvir os livros e ouve por horas, gente. É muito bom o aplicativo. Tá, a gente vai agora encerrar. O Rony já foi muito bondoso conosco, já nos cedendo aí uns minutos. Então, um abraço, Thiago, um abraço, Marcos, um abraço, Gustavo, um abraço. Sempre bom vê-los e vai ser melhor ainda agora que o Marcos vai pagar o almoço de todo mundo. Reverendo Ismael disse que tá chegando aqui. Então Ele tá chegando e vai pagar o almoço. Prometeu pagar o almoço, né? Rapaz. Só dizendo, a última palavra nossa, creia na salvação da sua família, creia na salvação dos seus filhos. Tudo que nós discutimos aqui nos leva a uma aplicabilidade muito grande. Então, creia, teu filho está desviado da igreja, não tenha problema, creia e ore por isso, né? E tem só para encerrar, tem um roteiro no livro, né? Vai ter o roteiro lá no começo. Desculpa, Rony, que ele tá olhando aqui para mim, eu não vou nem olhar para ele, aqui eu vou esconder. Vamos ignorar ele e vamos continuar. Não dá não, porque tem que caber na grade. Mas só no capítulo tem os benefícios, né? A devoção dos pais, dos filhos e da igreja. O Anglada, ele faz esse acréscimo, né? Nós conversamos que os dois falavam a mesma coisa, parece que estavam conversando. O autor, o Brian, traz os benefícios para os pais e para os filhos. E o Anglada, no artigo que ele escreveu, né, no livro lá, fruto do livro dele, ele aprofunda também quais os benefícios para a igreja por meio do batismo dos filhos, que é uma pergunta que todo mundo faz, né? Para que eu vou batizar Fala disso aí na próxima. Pronto. A gente vai poder aprofundar mais. A gente vai falar de aspersão, próximo programa, já está feito aí o convite. E a gente vai, claro, voltar, vai falar de batismo infantil ainda, porque é um pacote só. A gente separou porque já não dá tempo de falar sobre batismo infantil. Imagina se a gente mexe também a aspersão na história, tá? Deus te abençoe, até o próximo programa. Compartilhe esse conteúdo para mais pessoas. Quem você conhece que tem dúvidas sobre batismo infantil, compartilha para ele. Não deixa de se inscrever, compartilhar, curtir e comentar. Deus abençoe todos vocês que nos assistem, que nos ouvem. E os nossos irmãos aqui também de bancada, Deus os abençoe também. Até a próxima sexta, se o bom Deus permitir. Amém. Amém.